Lei 14.532 de 2023, que tipifica como crime de racismo a injúria racial, com pena aumentada de 1 a 3 anos para de 2 a 5 anos de reclusão. Essa lei foi sancionada recentemente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a lei que tipifica aí, portanto, a questão do crime de racismo à injúria racial. Sobre esse assunto, vamos conversar com o advogado Dr. Brian Epstein Campos, nos passa mais detalhes, estudou bastante a fundo essa lei, e o que a gente pôde perceber, Dr. Brian, é que ela ela aumentou, na verdade, aí, a pena para esses casos, né? Tudo bem com o senhor? Bom dia. Bom dia, cumprimento a todos os nossos ouvintes, a você também, Edivar, e a todos aí da rádio. O que muda, Dr. Brian, a partir de agora com a sanção dessa lei? Edivar, a questão é a seguinte: injuriar alguém é você atribuir a ela más qualidades. É você, efetivamente, na linguagem comum, xingar essa pessoa. Então, a injúria já era um crime, e é um crime. A injúria racial, ela sempre foi penalizada. Ela foi penalizada com a pena de 1 a 3 anos. Quando foi definido por essa nova lei a injúria racial, ela deixou de pertencer ao Código Penal, às injúrias comuns, que se xinga a pessoa de feio, fala qualquer coisa, humilha a pessoa. Então, agora, se usar nesses xingamentos, nessa humilhação, elementos em razão da raça da pessoa, da cor, da etnia ou da procedência nacional, então vai ser considerado um crime de racismo. E a injúria, a agressão, o xingamento, que se valeu desses elementos, raça, cor, etnia e procedência nacional, a pena agora é de 2 a 5 anos. Ou seja, a pena aumentada para um crime que, infelizmente, está arraigado no seio da sociedade, né, doutor? Isso. E também, Edivar, tem mais uma circunstância. Se esse crime de injúria for praticado por mais de uma pessoa, injuriar uma outra pessoa ou um grupo determinável de pessoas, essa pena vai ser aumentada da metade. Tá certo? Então, o que era a pena mínima 2 anos, passa a ser 3. Né? E a que era 5, passa-se a crescer, então, 7 anos e meio. Só por ter mais 2 pessoas. Tem outras circunstâncias também, que, por exemplo, se a injúria racial, se ela for feita num ambiente com intuito de descontração, de diversão, contando uma piada, alguma coisa, essa pena vai ser aumentada de 1/3, ademais dessa situação. E também num contexto de campos de futebol, desportivos, religiosos, também é um fator de aumento da pena, além de conter uma proibição que essas pessoas frequentem esses lugares por determinado tempo. Infelizmente, a gente vê muito isso, né, Dr. Brian? Campos de futebol, às vezes em shows, infelizmente há muito disso nesse sentido. Então, me conta uma coisa, como que a pessoa pode fazer para denunciar? Ela simplesmente tem que procurar qualquer agente policial ali naquele momento para fazer um boletim de ocorrências, por exemplo, ou ela tem que documentar também através de vídeo, de fotos, de áudio, o que aconteceu ali naquele momento como injúria? São 2 circunstâncias diferentes, vamos tratar aí na sua pergunta, dividi-la em 2. Os meios de prova. Os meios de prova da ocorrência de um crime pode ser através de testemunhas que ouviram, né, através de filmagens ou gravação de áudio, que aquilo aconteceu. Tá certo? A pessoa pode dar conhecimento deste crime às autoridades através de um boletim de ocorrência. Ou, se não, levar ao Ministério Público essa informação. Mas mais comum é fazer um boletim de ocorrência. E tem uma circunstância. Se houver prisão em flagrante, por injúria, por xingamentos
que se valham da raça, da religião, da etnia e procedência nacional, a pessoa que for presa, ela não pode pagar mais fiança. Ou seja, ela não tem a faculdade de pagar um certo valor na delegacia e o delegado dar liberdade para ela. A liberdade só vai ser concedida por uma decisão judicial. Ou seja, passa a ser crime inafiançável também. É inafiançável, não cabe fiança. E qual é a consequência disso? Talvez, numa situação de flagrância, até a pessoa ser posta em liberdade, vai demorar um tempo bem maior do que resolver o problema ali na delegacia. Doutor Brian, e infelizmente, né, a gente está falando de um crime que passou a ser comum, né, ultimamente, em vários pontos do Brasil, no mundo afora, né, com total desrespeito ao ser humano, né? Isso. O servidor público, né, seja ele empregado da administração pública direta, ou de uma autarquia, ou de uma concessionária de serviço público, ou que presta serviço por qualquer forma, praticar esse crime, a pena também dele é aumentada de 1/3. Se ostentar essa condição de servidor público, ainda que não seja remunerado. No caso de quem compõe uma mesa eleitoral, está ali exercendo um serviço que é público, e se nessa condição ele proferir uma injúria, a pena dele vai ser aumentada, além daqueles 2 a 5, aumentada de 1/3 pela condição que ostenta de ser servidor público. Então a lei está pedindo um comportamento muito mais sério também e exemplar do servidor. No caso de injúria e racismo, a pessoa pode responder o processo em liberdade até a decisão final? Se preso em flagrante, preso imediatamente, pode ser requerido ao juiz e, dependendo da circunstância, o juiz concede essa liberdade provisória, né? Não vejo que não haja impossibilidade, talvez, de se conceder, se considerar um fato isolado, mas ele pode acontecer de outras circunstâncias, de uma agressão, talvez de outras circunstâncias, outros crimes em conjunto, que talvez inviabilize essa liberdade provisória, por demonstrar talvez um caráter agressivo ou reiterado, né? Isso aí tem que realmente ser avaliado caso a caso. É um processo longo, é um processo demorado, que se arrasta na justiça? Os processos na justiça criminal, vamos falar no âmbito de Patos de Minas, eles têm ultimamente sido bem céleres. As varas criminais estão sendo bastante eficientes. Mas alguma coisa aí em torno de uns 3 anos, né? Ou talvez alguns até menos tempo, mas essa demora não deixa de ser uma angústia muito grande também para o réu, que tem que ficar esperando quando é que vai vir sua sentença, e aquilo não é uma situação, a condenação criminal nunca é boa para a vida da pessoa, né? Prejudica em diversos setores, inclusive na obtenção de um emprego. Com toda certeza. Doutor, e o que acontecia antes da sanção dessa lei? Porque agora ela é tipificada como crime de racismo, a injúria racial. Mas a injúria, ela não era considerada como um crime antes? Ela era considerada como crime e a pena era de 1 a 3 anos. Mas se nessa injúria, se nesse xingamento, nessa agressão envolverem elementos que falem de raça, cor, etnia ou procedência nacional, aí vai ter essa pena a maior. Né? Vai responder por uma pena maior e o modo de execução da pena é mais severo. A pessoa que for vítima, no caso, como é que ela sabe que está tendo algum tipo de injúria? Ela está sendo vítima de injúria ali no caso? A injúria é uma agressão à honra, que o direito fala honra subjetiva. O que é honra subjetiva? É aquele sentimento que a pessoa tem dela mesma. Quando uma pessoa ouve uma situação e aquilo deixa ela para baixo, deixa ela menor, faz ela sentir pior, aí é uma injúria. E com o conhecimento, o crime se configura na hora que a pessoa se sente dessa forma, que ela toma conhecimento daquelas palavras. E a lei mesmo diz que o juiz, quando for interpretar se a situação é de racismo ou não, que se ele for entender se a expressão é discriminatória ou não, ele vai perceber a atitude ou tratamento dado à pessoa ou grupo minoritário, que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo, exposição indevida, e que esse tratamento não é comumente dispensado a outros grupos ou a outras etnias. Então, é uma séria situação, né?
se viu humilhação, se viu vergonha, se a pessoa sentiu medo por aquilo, ou uma exposição desnecessária da pessoa. Cabe prisão em flagrante, doutor Braia? Cabe prisão em flagrante. E ele tem que ser... Cabe prisão em flagrante, e esse flagrante, ele não é passivo de fiança. Chegou lá, o delegado não pode dar fiança para ele. Ele vai ter que constituir um advogado do Estado vai ter que fazer um pedido para o juiz de liberdade para ele. Que atrasa mais o procedimento. Enquanto a fiança se resolve no âmbito ali da delegacia, às vezes, nesse vai fazer o flagrante, vai se demorar, for um final de semana, por exemplo, é um pouco complicado de obter uma liberdade provisória no final de semana, ainda que exista meios para isso. Mas, materialmente, a gente que trabalha no dia a dia vê que a situação é muito mais difícil e muito mais onerosa, né, para o cliente que tem que contratar, para o autor do fato que tem que contratar um advogado, ou se ele não tiver condição mesmo, se valer de um defensor público. Obrigatoriamente ele precisa de estar ali sob a guarda, né, tutela de um advogado. Isso. A lei também trouxe algumas garantias especiais, porque toda vítima, quem faz as vezes da vítima é o promotor de justiça. Quem precisa, em regra, de um advogado no âmbito criminal é o autor do fato, é aquele que praticou o crime. Mas a lei determina que todos aqueles que forem vítimas dos crimes de racismo deverão estar acompanhados ou de um advogado particular ou de um defensor. As vítimas. Então, é uma prescrição nova que garante mais ainda o direito daqueles que se verem agredidos em razão da sua raça, em razão da sua etnia, em razão da sua procedência nacional. Continua cabendo à vítima o ônus da prova. A vítima, o ônus da prova, né? Então, se é por filmagem, se é por testemunhas, o ônus é dele, né? Quem alega deve prová-lo. Ou seja, ficou mais, digamos assim, mais pesada apenas para esse tipo de crime que, infelizmente, está arraigado no seio da sociedade mundial e que precisa ser realmente combatido, né, doutor Braia? Com certeza. É lamentável que nos dias de hoje as pessoas ainda se valem do racismo, tentando se sobrepor a qualquer pessoa. Isso não é admitido de forma alguma. Essa lei é uma nota da sociedade brasileira, do Congresso, né, que repudiam mais severamente esse tipo de ato, cada vez mais severamente esse tipo de ato. Outro detalhe também que eu estou acabando me esquecendo aqui, doutor Brian, é que essa nova lei também, ela repudia também atos que, como seria a palavra correta, assim, que exaltam, né, o nazismo, né? A lei de racismo, a 7.716, ela já tinha isso nela, né? Que usar símbolos, né, da suástica, que é crime. Essa lei aumenta um pouco mais essa penalização deles, né? Qualquer coisa que importe em ofensa às raças, né? E a suástica é símbolo de uma ofensa a um povo, né? É símbolo que foi imposto, né, dos nazistas contra toda uma raça. Então, há um aumento de pena para quem usa esses símbolos, quem produz esses símbolos, quem reproduz a suástica. Dr. Brian Epstein Campos, advogado criminalista, militante na comarca de Patos de Minas, fazendo aqui uma análise desta nova lei que tipifica como crime de racismo também a injúria racial. Eu agradeço aqui a sua participação, Dr. Brian. Deu-nos uma aula aqui, portanto, esclarecendo também a situação, né, como fica a situação toda aí dessa questão da injúria racial e do racismo. Obrigado por sua participação conosco, doutor. Eu que agradeço. Para a Rádio Clube 98, repórter Edvar Santos.